Graça e paz sobre a tua vida. Pensando sobre os ensinos de Jesus, quando lemos a palavra, quando lemos a Bíblia, nós devemos refletir sobre os ensinos que ele deseja nos passar, pois isso é a coisa mais importante. E assim, ao nos responsabilizarmos por pessoas, sabermos que somos responsáveis por aquelas vidas, pelo seu crescimento, amadurecimento, nós devemos agir como Cristo, transmitindo o mesmo tipo de ensino e conduzindo essas pessoas à maturidade. Assim como nós caminhamos rumo à maturidade, rumo à expressão da obra de Deus em nossas vidas para glorificar o seu nome. Dentre as várias situações de expressão de fé, de conhecimento da vontade de Deus, Jesus revela uma das virtudes do Pai e fala de compaixão. Fala de olhar as situações das pessoas e se compadecer delas e fazer algo em favor delas. Jesus nunca fez nada no sentido simplesmente de revelar o poder de Deus. Muito pelo contrário. Seu propósito em termos de vida foi um só: fazer Deus conhecido, revelar o Pai, manifestar esse Deus invisível ao mundo. E assim nós devemos fazer. Tem uma determinada situação no Lucas no capítulo 7, que diz assim, Jesus viajando, ele andando, pregando, anunciando, falando do reino de Deus. Aconteceu depois que ele foi, isso está lá no capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim, aconteceu depois que ele foi a uma cidade chamada Naim, e iam juntamente com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que ia enterrar um defunto, filho único de sua mãe. E ela era viúva e estava com ela um grupo considerável da cidade. Quando o Senhor a viu, compadeceu-se dela e lhe disse, não chores. Ele se aproximou e tocou a esquife, e os que o levavam pararam. Ele disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. Então o morto se sentou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. O temor se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Isto que se dizia dele, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. A questão que muitas vezes nós destacamos nisto fala do poder de Deus, de poder ressuscitar mortos. Isso é inegável, Deus faz isso, pode fazer isso. Porque poder ele tem se ele criou todas as coisas. Mas o que nós precisamos entender é que o aspecto mais importante nisso tudo não foi o ter ressuscitado o jovem, mas sim o se compadecer daquela viúva, que era viúva de filho único. A compaixão é o que expressa e o que revela Deus, não o seu poder. Seu poder simplesmente manifesta sobre ele. A compaixão fala de quem ele é. E isso que nós precisamos entender. Compaixão fala de nosso Deus. E nós, como filhos de Deus, como a imagem e semelhança de Cristo, feitos à imagem e à semelhança de seu Filho Jesus Cristo, nós não podemos agir diferente. Todas as nossas ações, todas as nossas atitudes em favor das pessoas devem ser movidas pela compaixão. Compaixão é o atributo, é uma virtude de Deus que nós precisamos revelar neste mundo. As pessoas não conhecerão a Deus pelo seu poder, porque o seu poder é manifesto e revelado na natureza e em diversas situações. Mas se revelamos Deus quando nós nos compadecemos das pessoas diante das suas situações e agimos como Cristo. Esse é o verdadeiro ensino que Jesus transmite. Isso é que ele quer que a gente entenda e compreenda que assim devemos fazer. Qual o propósito da nossa vida? É revelar o poder de Deus? Não. O nosso papel
A nossa vocação, o nosso chamado, não é para revelarmos o poder de Deus, mas para fazer o Deus invisível conhecido. Andarmos de modo digno desse chamado quer dizer revelarmos Deus ao mundo. E para revelarmos Deus ao mundo, nós fazemos isso quando praticamos, quando exercemos as virtudes. E isto é que revela quem Ele é. E nós estamos aqui para revelar o nosso Deus, manifestar da sua vida, manifestar da sua graça, da sua misericórdia. E como nessa situação de Jesus, revelarmos a compaixão, nos compadecermos das pessoas e nos responsabilizarmos por ela, sabendo que por cada uma a gente pode fazer algo. Mas principalmente, nós precisamos entender que temos que ensinar as pessoas sobre isso. O nosso amadurecimento ele é decorrente de compreendermos esse aspecto de que temos que nos responsabilizar pelas pessoas. Assim como Jesus fez com Pedro, chamando-o para que se responsabilizasse pelas ovelhas, para que cuidasse das suas ovelhas. E é isso que nós temos que fazer. Crescer, amadurecer, está relacionado a isso, não ao quantos anos de conversão, porque podemos ter 1 ano, 10 anos, 30 anos, e sermos extremamente imaturos, achando que o que Deus quer é que o seu poder seja manifesto. E não é essa a vontade do Pai. A vontade do Pai é que o revelemos por meio das suas virtudes, pois para isso Ele nos chamou. Que a gente possa entender isso e ensinar as pessoas a revelar, a expressar o nosso Deus, o nosso Pai, neste mundo, e ensinar outros a fazer isso. Que a gente possa entender isso, fazer da nossa vida uma oferta em favor das pessoas, para que não só conheçam, mas que compreendam que o nosso propósito é ser como Cristo, compadecendo e ajudando as pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.